Nesse tutorial, explicaremos como controlar a produção de forma eficiente através da emissão de ordens de serviços dentro do sistema Grandsoft Web. O processo de industrialização inicia-se efetivamente a partir do momento em que uma venda é criada no sistema. A partir dessa etapa, é necessário gerar uma ordem de serviço para que se possa dar início às atividades da produção. A ordem de serviço é um documento que formaliza o serviço a ser prestado para um cliente e serve como ponto de partida para a organização do trabalho como um todo. Dessa forma, a empresa consegue se planejar com os prazos e organizar as demandas para o atendimento, mantendo o controle do fluxo do trabalho. No Grandsoft Web, uma ordem de serviço sempre poderá ser associada a uma única venda. Ou seja, não é possível criar uma única OS englobando vários pedidos. Porém, é permitido criar várias ordens de serviços para uma única venda. Esse recurso possibilita quebrar grandes pedidos em várias OS menores, facilitando a distribuição do trabalho e do tempo da produção. Por exemplo, imagine um pedido de uma obra de grande porte. Obviamente, as peças não serão industrializadas de uma única vez, pois poderá sobrecarregar sua linha de produção e acabar comprometendo a entrega das outras vendas. Nesse caso, você pode distribuir os serviços em várias ordens de serviços, sendo que cada OS será identificada pelo número do pedido / código sequencial. Assim, para uma venda que possui 4 ordens de serviços, a última OS será identificada pelo número do pedido / 4. Para criar uma ordem de serviço, acessamos o menu Produção, Lista de itens sem OS. Será exibida uma listagem de produtos do tipo Industrialização, das vendas que foram geradas e que ainda não foram associadas a nenhuma OS. Selecione a filial desejada e o período em que as vendas foram geradas. Nesse exemplo, informarei para que o sistema exiba todos os itens que não possuam ordens de serviços das vendas emitidas entre os dias 1º de janeiro de 2000 até a data atual. Clicando em Carregar lista, será exibida a relação de produtos agrupados pelo número da venda e a identificação do cliente ou da obra. Podemos fazer a consulta por um pedido através do número do pedido ou então pelo nome de um titular. Ou então podemos informar um código de uma venda e clicar no botão lupa, que ele irá fazer a busca pelo número da venda no sistema. Nessa lista são identificados o ambiente do projeto, a descrição e o código da identificação do produto ou serviço, a quantidade total do pedido e o campo quantidade, onde poderemos informar as quantidades que serão produzidas, a data da emissão da venda e a data prevista para a entrega. Esses campos são informados na venda e servem como parâmetro para a definição do cronograma de produção. Por fim, a descrição do material utilizado na confecção do item e o total da metragem quadrada que será consumido desse material. O número que aparece ao lado da descrição é um código interno que o sistema gera para identificar um serviço. Esse código é criado no momento em que lançamos o item na venda e serve como consulta para que vendedores e funcionários envolvidos na produção possam identificar o serviço e saber o status da execução do mesmo. Esse código também aparece na venda e no relatório que é impresso para o cliente. Por isso é comum as empresas imprimirem etiquetas de identificação para sinalizar para qual produto as peças produzidas pertencem. O próximo passo é analisar cada venda e definir quais itens serão encaminhados para a produção, ou seja, para quais itens deverão ser geradas as ordens de serviço. O encarregado da produção seleciona os itens que irá produzir e depois clica no menu Ações, Gerar OS. Para essa venda, que possui vários itens, selecionamos os que desejamos produzir agora e depois geramos a ordem de serviço. O documento da OS será criado apenas com os itens que foram selecionados. Podemos gerar uma única ordem de serviço contendo todos os itens da venda de uma única vez, clicando no link Gerar OS, que aparece ao lado da identificação da venda.
Utilize essa opção quando desejar gerar uma única OS para o pedido inteiro. Existe a opção de quebrar as quantidades que serão produzidas antes de gerar a ordem de serviço. Por exemplo, nessa venda, foi feito um pedido de 10 unidades de pia. Vamos supor que a minha capacidade de produção para essa semana seja de apenas 5 peças. Sendo assim, informo o número de peças que serão produzidas no campo em amarelo. Seleciono o produto e clico em Ações, Gerar OS. O sistema irá gerar a ordem de serviço com apenas as quantidades que foram informadas no campo em amarelo. O saldo das 5 restantes ficarão pendentes até o momento em que decidir gerar uma nova ordem de serviço. Reparem que eu fiz a geração da ordem de serviço de apenas 5 peças. Portanto, eu possuo mais 5 peças em aberto, que eu posso estar fazendo a geração da ordem de serviço em um outro momento. Agora irei gerar uma outra ordem de serviço com 3 peças, que me sobrarão depois um saldo de 2 peças pendentes para a industrialização. Com isso, eu estou criando várias ordens de serviços do mesmo item, pois ele foi lançado em peças e eu posso estar quebrando as ordens de serviços em várias OS de acordo com o número de peças que eu desejo produzir. Pronto. Aqui o saldo passa para 2 peças restantes e consultando a ordem de serviço para essa venda, eu tenho 2 OS do mesmo produto, sendo que uma eu terei 3 peças e na outra eu terei apenas 5 peças que foi encaminhado para a produção. Vou fazer a geração da OS desses itens remanescentes e pronto. Para a venda 1388 eu fiz uma geração de 3 ordens de serviço. Cada ordem de serviço terá o número do pedido / o número sequencial da OS que é utilizado para identificar a ordem de serviço no sistema. Você também pode alterar as quantidades dentro do documento da ordem de serviço, desde que essas quantidades não ultrapassem as quantidades informadas no pedido. Nesse caso, eu estou alterando a quantidade de uma ordem de serviço de 3 peças para 2 e ele voltará a ter um saldo de uma única peça que vai ficar em aberto para a venda 1388. Como vocês podem ver, eu recarreguei a listagem de itens sem ordem de serviço e ele me trouxe o produto PIA, da onde eu tirei uma unidade da minha OS de produção e ele volta para essa lista com a quantidade em aberto para que eu possa gerar em outro momento uma nova ordem de serviço. Recapitulando. Após a geração do pedido, o encarregado da produção acessa o menu Produção, lista itens sem OS, seleciona os itens que irá gerar a ordem de serviço e depois gera o documento da OS clicando no menu Ações Gerar OS. Depois de geradas as OS, a próxima etapa é fazer o controle do status da produção e sinalizar para a equipe que seja dado o início do corte e beneficiamento das peças. Podemos acessar as ordens de serviços criadas através do menu Produção, Produção Interna. Mas antes, um adendo. Existem 2 tipos de ordens de serviços para o sistema de marmoraria. A primeira são as ordens de serviços do tipo Produção Interna, que compreendem os produtos cuja industrialização será feita conforme as especificações de um pedido. Exemplo: pias, escadas, bancadas ou soleiras, que são encomendadas para uma obra específica. Esses produtos sempre terão medidas, acabamentos e materiais que irão variar de acordo com o projeto. Já as ordens de serviços do tipo produção de kits compreendem as OS destinadas para a produção de produtos compostos. O produto composto, como o próprio nome já diz, é um tipo de produto que geralmente é industrializado internamente, sendo que a empresa disponibiliza o estoque para a venda. Imagine que a sua empresa produza um modelo de janela específico. Esse modelo segue um padrão de medidas de esquadrias e composição de peças que quase nunca é modificado. Essa janela pode ser cadastrada como um produto composto e será produzida apenas para manter quantidades em estoque, onde ficará armazenada temporariamente
para depois ser vendida no varejo. Abordaremos com maiores detalhes a produção de kits em um outro tutorial. Aqui, o nosso foco será a industrialização interna. Portanto, acessando o menu Produção, Lista Ordem de Serviços, OS Produção Interna, será exibida a lista de todas as ordens de serviços que foram criadas no sistema. É possível filtrar essas informações utilizando o período desejado, pela data da geração da OS, data da geração da venda ou a data prevista de entrega. Podemos também informar o status que desejamos consultar, ou então fazer uma busca para uma OS específica, informando o número do pedido, ou o número da ordem de serviço, ou o nome do cliente. Aqui irei selecionar as ordens de serviços com status pendente que foram geradas entre 1º de janeiro de 2000 até a data atual. Faço a seleção das informações que desejo consultar e clico no botão Carregar lista para gerar as informações na tela. Por padrão, quando é criada uma ordem de serviço, esse documento fica com status pendente, aguardando pelo início da execução. O encarregado da produção precisa informar o responsável pelo corte das peças e acabamento dos materiais. Clicando no ícone lupa, visualizamos os detalhes pertinentes a esse documento, como os dados da obra, a situação ou status da ordem de serviço e a listagem de itens para industrialização. Na aba Observações, são informadas as observações da venda, assim como observações específicas para o corte e beneficiamento das peças. A aba Consumo lista a metragem quadrada total utilizada de cada material e a quantidade de produtos de revenda, quando informados no projeto. Por exemplo, para essa ordem de serviço serão beneficiados 2 materiais, o granito Super Nano e o granito Verde Batuba, 3 metros quadrados do Super Nano e 0,72 metros quadrados do granito Verde Batuba. Nesse momento, é muito importante sinalizar a data prevista para a finalização da ordem de serviço. Haja visto que essa data ela é carregada automaticamente de acordo com a data prevista que foi informada na venda. Para os casos em que for constatada uma divergência de medidas entre o projeto e a medição no local, você pode fazer a alteração das medidas clicando no detalhe do produto e selecionando a função Ajustar medidas. Aqui você lança as medidas corretas das peças e clica em Salvar alterações. Essa alteração é aplicada somente na ordem de serviço e é apenas para efeito de produção, para que o portador tenha acesso às medidas confirmadas no local. As alterações aplicadas nessa tela não refletem as medidas originais que foram lançadas na venda. O intuito dessa tela é trazer a informação mais precisa para a equipe que vai fazer o corte da pedra. Eventualmente, poderíamos gerar um relatório de divergências e ajustes entre as ordens de serviços e a venda. Na aba Atividades, serão identificados os funcionários que serão responsáveis pelo corte e serviços de beneficiamento e instalação. Basta selecionar o tipo de atividade que será exibido a listagem de serviços que deverão ser executados. Nessa ordem de serviço, selecionando a atividade corte, o sistema lista 2 serviços de corte de granito que foram utilizados nos itens selecionados para essa ordem de serviço. Se na venda foi especificado um acabamento ou um serviço, o mesmo também será exibido como uma atividade. Clicando no botão lupa, podemos editar a atividade, informando qual funcionário será responsável pela execução da mesma, assim como a data de início e a data final e o status da execução da atividade. Essas atividades poderão ser consultadas em um painel específico, onde cada funcionário poderá visualizar sua tarefa individual e sinalizar o momento em que iniciou e terminou a atividade. Dessa forma, o responsável pela produção terá uma visão global do andamento dos serviços. As atividades de produção serão explicadas com maiores detalhes em um tutorial à parte. Voltando à ordem de serviço. Depois de definidas as tarefas e os funcionários responsáveis pela execução, o encarregado da produção informa a data prevista que essa ordem de serviço será entregue. Por padrão, essa data é definida pelo vendedor no momento em que a venda é criada,
e serve para orientar o planejamento da produção. Nesse exemplo, a minha ordem de serviço está com a data prevista para ser entregue no dia 4 de abril. Clico no ícone lupa ao lado e defino a data que eu acho que as peças vão ficar prontas. O relatório da ordem de serviço deverá ser impresso e encaminhado para os responsáveis do corte e acabamento. Esse documento possui a identificação e as informações detalhadas de cada item, como as medidas das peças e serviços que deverão ser executados. Se houver necessidade de alterar um desenho anexado a um serviço, selecione o serviço desejado e clique no menu ao lado da descrição do produto. Selecione a opção Alterar desenho. Aqui nós podemos anexar imagens de projetos, ou seja, você pode escanear um desenho ou então carregar uma imagem JPEG ou um arquivo de imagem para dentro do projeto. Na ordem de serviço também é possível armazenar arquivos, documentos ou projetos de AutoCAD, que servirão de apoio para os responsáveis da execução. Quando for iniciar o corte das peças, é preciso alterar o status da ordem de serviço para Em Produção, sinalizando que esse documento já está sendo trabalhado. O encarregado da produção será o responsável por alterar os status das ordens de serviços de acordo com a etapa em que a mesma se encontra na produção. Essa tela também oferece alguns recursos para otimizar o fluxo de trabalho. Por exemplo, nós podemos fazer alteração de várias ordens de serviços de uma única vez, selecionando as OSs desejadas, clicando no menu Ações e alterar status da produção. Vai ser exibido uma tela onde você vai selecionar o estágio em que encontra-se a OS e clique em Aceitar. Automaticamente, o sistema irá alterar o status das ordens de serviços que eu selecionei. Você também poderá imprimir etiquetas das peças, selecionando as ordens de serviços desejadas, clicando no menu Ações e Imprimir etiquetas. Para a impressão de etiquetas, é necessário utilizar o programa Grandsoft Web para Windows, que é possível baixar através do ícone Sistema, Download do aplicativo Desktop. Após a instalação, será criado um ícone na sua área de trabalho, onde você poderá realizar a impressão das etiquetas. Entre com seu usuário de login e clique no ícone Impressão de etiquetas. Será exibida uma listagem de fila de impressão de etiquetas, ao qual você poderá realizar a impressão clicando no botão Imprimir. As etiquetas do Grandsoft Web, elas vêm no padrão Pimaco, ou seja, são as etiquetas que podem ser impressas numa folha de sulfite e destacadas para colagem na peça. É possível criar customizações no sistema para a impressão em outros tipos de impressoras, como por exemplo as impressoras térmicas. Entre em contato com o nosso suporte técnico para fazer a abertura de um chamado de customização de impressão de etiqueta. Podemos agrupar várias ordens de serviços e gerar o relatório plano de corte, que irá agrupar as peças pelas dimensões e irá auxiliar no planejamento do corte da chapa. Quando as peças já estiverem cortadas e beneficiadas, altero o status da minha ordem de serviço para Executado, Produção OK. Depois de já criadas as peças e produtos, a próxima etapa é a separação e a organização da entrega para o cliente. Podemos gerar um romaneio de entrega, que é um documento bastante similar a uma nota fiscal eletrônica, mas sem os valores dos serviços. O objetivo do romaneio de entrega é listar os itens que estão sendo entregues para o cliente ou para o encarregado da obra, que deverá assinar o documento no momento do recebimento dos produtos. Esse documento pode ser gerado da seguinte forma: a partir da ordem de serviço, selecionando a aba Entregas e clicando no botão Gerar entrega. Nessa etapa será criado o romaneio somente com os itens que constam na ordem de serviço. Assim que o documento for criado, basta preencher as informações referentes ao transporte e aos funcionários responsáveis pela entrega e colocação. É importante também informar a data prevista da entrega para que se possa fazer o acompanhamento dos atrasos. Depois do preenchimento de todos os campos, faça a impressão do relatório,
e encaminhe para a entrega. O romaneio de entrega possui dois status, pendente e entregue. Esses documentos podem ser acessados através do painel Produção e Entregas, onde será exibida uma lista que poderá ser visualizada através de filtros específicos, como o filtro de datas e status do romaneio. Em Ações, podemos visualizar os romaneios atrasados, assim como fazer alteração de status para os documentos selecionados. Podemos criar romaneios avulsos através do menu Ações, informando a geração do romaneio pela ordem de serviço ou por um pedido específico. Depois que foi feita a entrega da mercadoria, precisamos finalizar o romaneio de entrega no sistema. Para isso, clique no botão Finalizar Entrega Realizada. A partir desse momento, o status passará para entrega finalizada, encerrando essa etapa da produção. Não se esqueça também de alterar as ordens de serviços cujas entregas já foram realizadas. A finalização do romaneio de entrega não reflete o status da ordem de serviço. É necessário que um funcionário sempre faça as alterações de status no sistema. Para essas ordens de serviços que já foram entregues, sugerimos que seja alterado o status para Em Colocação, caso houver instalações a serem realizadas, ou Finalizado, para sinalizar que não existem mais pendências e que a OS já foi totalmente encerrada. A última etapa é definir o calendário para agendar a instalação da ordem de serviço dos itens que já foram entregues. Podemos gerar uma lista de ordens de serviços que estão com status em colocação. Depois, acessamos essa ordem de serviço e definimos a data e o funcionário que irá realizar a instalação, clicando no botão Agendar instalação, onde será exibido um calendário para que possamos selecionar uma data e realizar o agendamento. Clique 2 vezes no dia desejado e preencha o detalhe da visita. Reparem que o sistema já carrega as informações de endereço que foram preenchidos no pedido. Essa visita poderá ser consultada posteriormente pelo colaborador através do menu Venda Agenda de Visitas. Ao término da instalação, finalizamos a ordem de serviço, alterando o status para finalizado e assim concluído o processo de produção. Como podemos observar, o controle de produção sempre dependerá de um encarregado que deverá alimentar as informações no sistema para que o processo funcione da forma eficiente como um todo. E assim encerramos esse tutorial. Se possuir alguma dúvida ou desejar maiores informações, entre em contato com o nosso suporte técnico através do menu Suporte, Chat, ou então através do website gransoftweb.com. Obrigado pela sua participação.